É preciso ser selvagem para poder entrar no céu, porque é preciso amar a Deus de forma apaixonada, um amor que parte de dentro e que nos leva a amar as outras pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar como esse desejo humano que nós experimentamos aqui na Terra, ele nos aponta para o grande banquete que foi preparado para nós lá no céu em toda a eternidade. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia e aqui no Instituto Wojtyla eu falo sobre teologia do corpo, relacionamentos humanos, vocação familiar, educação dos filhos. Se você tem interesse em algum desses temas, eu te convido a se inscrever no canal e já deixar o seu gostei aqui no vídeo para que este material alcance mais pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro caminho, a terceira forma de preencher aquele vazio que nós temos no peito, que o Christopher West comenta no seu livro. Nós falamos já da dieta de inanição, do fast food, e nós vemos agora uma forma diferente de se relacionar com esse desejo que nós possuímos. O primeiro, ele é parecido com uma maneira estoica de enxergar o mundo, que nós precisamos olhar para o desejo humano e meio que ficar com receio, porque ele pode nos machucar, ele vai nos levar à frustração, então é melhor não desejar nada. O segundo, ele é parecido com o viciado, aquele que se alimenta de forma desordenada e que acaba se tornando escravo daquilo que ele buscava encontrar sua felicidade. Tem essas duas formas que nós vemos vários exemplos dentro do mundo, talvez até mesmo dentro da igreja, mas a grande questão é que existe uma outra forma de se relacionar com isso, uma outra forma de se relacionar com o amor humano, que é através do mistério, o místico, aquele que enxerga no amor uma certa incompletude. Ele vive o amor intensamente, mas ele reconhece. Ele somente pode ser vivido de forma integral quando nós percebemos que ele é preenchido por algo que vem do alto. O mistério, ele não é reservado apenas para os grandes santos. É claro que alguns foram místicos de uma forma extraordinária, que puderam ver coisas sobrenaturais, viver coisas sobrenaturais. Mas essa dose de mistério, ela é comum a todos nós. Nós, seres humanos, que buscamos a Deus, que nós buscamos formas de encontrá-lo, Deus ele vem ao nosso encontro. Ele nos abraça, ele nos acolhe. Esse é o grande mistério que o evangelho ele nos ensina, que Deus ele veio até nós e que prepara para nós um banquete. A grande questão é que o evangelho é o evangelho da busca, do desejo, do anseio. Nós temos sede de Deus e é por isso que nós buscamos uma religião. Nós buscamos sanar essa vontade que nós possuímos. Nós buscamos preencher esse vazio que nós temos no peito. A religião, o catolicismo, ele é marcado como a religião do desejo. Tanto que Santo Agostinho ele fala que Deus nos criou para ele e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa nele. Aqui o Christopher West ele fala algo interessante que eu gostaria de partilhar com vocês a respeito disso. Ele fala o seguinte: se um cristão não estiver perseguindo apaixonadamente a satisfação de seus desejos mais profundos, ele não está verdadeiramente seguindo a Cristo. Ele pode estar seguindo a um código de ética e pode ser uma pessoa boa e gentil, mas sua lâmpada não está acesa, sua chama não está ardendo, ele não está vivo. Veja bem, se ele não estiver perseguindo apaixonadamente a satisfação de seus desejos mais profundos, então ele não está verdadeiramente seguindo a Cristo. O que significa a gente buscar apaixonadamente esse desejo profundo? Quando a gente escuta isso, algumas pessoas podem pensar, como assim? Buscar aquilo que está dentro de você, mas isso foi colocado por Deus. E quando é vivido de forma ordenada, ele nos leva até Deus. É como se fosse uma pista que Deus colocou na nossa vida, essa busca, essa incompletude, para que a gente pudesse ir ao encontro dele e vivesse uma alegria sem fim, uma alegria repleta de sentido. E Deus, ele é a nossa esperança. E quando a gente percebe que esse desejo, ele é correspondido por Deus. Na verdade, Deus ele nos ama primeiro, porque ele vem ao nosso encontro através do seu filho Jesus Cristo. Ele que vem ao nosso encontro, ele espera que nós vamos também ao encontro dele. E aqui vem um jogo de palavras, e aqui nós precisamos aprofundar em algumas palavras.
É muito comum, na nossa época, a gente ver o eros no sentido apenas negativo, no sentido erótico da palavra, como se fosse aquele desejo ruim, aquele desejo humano, aquele desejo pecaminoso. Mas, na verdade, o eros é aquele amor apaixonado, onde eu vou ao encontro do outro. E nesse sentido, Deus ele tem um desejo do eros com relação à humanidade. Ele vem ao nosso encontro. É claro que esse amor de Deus é um amor ágape, porque é um amor desinteressado por nós. É um amor que não espera nada em troca, mas se doa inteiramente. Mas é um amor eros, no sentido que ele vai ao encontro do outro. E nós precisamos integrar esses dois amores na nossa vida. É claro que o ágape, esse amor desinteressado, esse que é o amor que reflete a divindade, nós precisamos olhar esse eros, esse desejo que nós possuímos de forma positiva também, porque ele é a forma de nós irmos ao encontro do outro. É muito comum a gente escutar sobre a castidade, que ela não é simplesmente dizer não para o sexo, dizer não, mas dizer sim para o amor, dizer sim para a verdade, dizer sim para o relacionamento profundo entre as pessoas. E esse dizer sim é um desejo de ir ao encontro do outro, é vivido de forma ordenada. E isso é muito importante para a nossa vida, porque disso depende a nossa santidade. Se nós não estamos perseguindo esse desejo profundo, se nós não somos felizes onde nós estamos, uma felicidade tal que nos dá força para poder ir adiante mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, nós não estamos seguindo a Cristo. Nós precisamos encontrar esse desejo que está em nós para que nós possamos viver com alegria, com esperança, aquilo que Deus ele pediu para nós. E o autor ele traz mais um dado interessante que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Está na página 49. Ele diz o seguinte: os grandes pecadores e os grandes santos, de fato, são feitas exatamente da mesma coisa. Um louco, ardente, doloroso, selvagem desejo pelo êxtase. Qual é a diferença? Os grandes pecadores se dirigem ao fast food, enquanto os grandes santos descobriram a esperança viva do banquete. Olha só que interessante, os pecadores e os santos, os grandes, eles são feitos da mesma coisa, que é o desejo ardente de preencher esse vazio, de buscar esse êxtase. Mas há uma diferença. Enquanto os pecadores, eles buscam aquele desejo imediato, os santos, eles vão em direção ao banquete que Deus ele nos prepara. E ele fala, continua da seguinte forma: isso parece ajuda a explicar por que os grandes pecadores são frequentemente aqueles que se tornam grandes santos. Eles podem estar comendo do cardápio errado, mas ao menos estão em contato com a sua fome, de modo que quando o banquete lhes é apresentado, eles são geralmente os primeiros a reconhecer que aquilo é o que procuravam durante todo o tempo. Aqueles que aderem à dieta de inanição, por outro lado, nem ao menos estão em contato com sua fome o suficiente para saber o que o significa ser convidado para o banquete. De certo modo, temem seu próprio gozo, temem seus próprios desejos. Desejos ardentes tendem a perturbar a vida de obrigações. Eles estragam os planos e, porque podem ser enganadores, os adeptos da dieta de inanição tendem a ver os desejos ardentes primariamente como uma ameaça e como uma ocasião de pecado. Olha que profundo isso que ele traz. Aquelas pessoas que estão no fast food, eles estão desejando, estão preenchendo de forma errada, mas eles estão em contato com a sua fome. Porque seguir o evangelho é ter sede de Deus, é estar em constante busca por esse Deus. E é por isso que nós precisamos alimentar em nós esse amor místico, esse mistério, onde nós percebemos que nós precisamos sim dizer sim, nós precisamos sim buscar, mas viver tudo de forma ordenada e reconhecer que os prazeres, as alegrias dessa vida, elas por si só não preenchem o nosso coração, mas elas apontam para uma alegria eterna, que é o banquete por Deus. E por final, aqui ele traz uma citação de São Boaventura que eu gostaria de apresentar para vocês. Ele diz o seguinte: pois ninguém está de nenhuma forma disposto ao êxtase místico, ao menos que seja um homem de desejo. Então é preciso desejar. Então essa é a grande resposta que Deus ele traz para nós.
esse amor selvagem, esse amor louco pelo céu, ele precisa fazer parte da nossa vida. Quando nós entendemos isso, que nós começamos a dar passos de gigante em nossa fé. Já dizia Santa Teresinha, eu quero ser uma grande santa. Esse desejo imenso, esse amor selvagem que ela possui, é aquilo que precisa, de alguma forma, fazer parte da nossa vida. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar a viver isso no seu cotidiano e buscar preencher esse seu vazio no peito de uma forma ordenada. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre esse desejo humano e eu te convido a assistir essa sequência. Se você se interessou pelo assunto, eu te convido novamente a se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar por este tema. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.